Halloween Ends parece um trabalho de escola, daqueles que cada aluno faz uma parte diferente e depois juntam tudo para o dia da apresentação final. E com isso, o resultado é uma história pra lá de hilária. O que deveria ser um terror slasher se torna um romance que possivelmente foi escrito por uma inteligência artificial que foi programada para pensar como uma pessoa que vive em 1867 e que tem apenas 3 dias de vida. O verdadeiro terror que encontramos consiste em tentar levar essa história a sério e não dar boas risadas com ela. O longa é a parte final da trilogia iniciada em 2018 e que coloca um ponto final na história do Michael e da Laurie, iniciada em 1978 e que ao total agora conta com 13 filmes. A trilogia se passa 40 anos após os eventos do primeiro filme e com isso todos os trocentos filmes seguintes foram ignorados. Halloween de 2018 é um filme bacaninha, tem mais acertos do que erros e o que deveria possivelmente ser apenas 2 filmes acabou se tornando 3 filmes, já que é perceptível que Halloween Kills, lançado ano passado, é um filme que enche linguiça beça, gente, e não agrega nada na trilogia como um todo. Quer dizer, a filha da Laurie morreu, mas assim, gente, ela poderia ter morrido também no final de Halloween e tava tudo certo. E se você achou Halloween Kills desastroso, eu tenho uma notícia pra te dar. Halloween Ends vai dividir opiniões também. Inquestionavelmente, esse roteiro viaja na batatinha, mas não posso negar, gente, me diverti horrores com esse filme. É aquilo, gente, Halloween Ends é tão ruim, mas tão ruim, que de tão ruim fica bom e só é bom porque é ruim. A minha experiência assistindo esse filme foi uma grande montanha-russa, cheia de altos e baixos. Tinha momentos que esse filme ia direto pro fundo do poço e também tinha momentos que ele me dava esperanças que em algum momento ele iria se tornar grandioso. É um filminho e tanto. E ele não merece apenas uma análise sem spoilers. Ele merece o combo completo. Eu sei que esse vídeo tá saindo antes da estreia oficial do filme, porque ele entra em cartaz nos cinemas brasileiros quinta-feira, embora hoje já tenha pré-estreia. Então assim, se você não quer tomar spoilers antes da hora, não tem problema. Os spoilers somente vão começar nesse minuto que tá aparecendo aqui em tela e eu ainda dou um segundo aviso antes de começar, beleza? Dito isso, segue comigo e bora rir desse filme. Em Halloween Ends temos um começo que engana e engana muito, viu? Isso porque ele é bom pra dedéu, gente, e vai te fazer de tolo também. Isso porque você vai acreditar que esse filme tem potencial de estar à altura dessa abertura. Não vou dar muitos detalhes pra vocês sobre essa abertura, mas saiba que acompanhamos um acidente que envolve um personagem chamado Corey. Ele tinha apenas 21 anos e essa noite mudou a vida dele para sempre. Esse acidente acontece em outubro de 2019, ou seja, exatamente um ano após os eventos de Halloween e Halloween Kills. Depois disso, temos um salto temporal para os dias atuais e descobrimos que a Laurie é uma nova mulher, gente. No final do último filme, ela perdeu a filha que foi assassinada pelo Michael e, ao contrário do que todos poderiam pensar, ela decidiu dar um basta em todo o medo que sentiu por toda a vida. Ela estava cansada de dedicar toda a vida dela para o Michael e queria virar de vez esse capítulo. Agora ela vive com a neta e leva uma vida bem mais leve. Um belo dia ela cruza com Corey e a vida dá um jeitinho de unir o destino desses dois. Agora, acho o erro dessa sinopse que eu dei pra vocês. Vai, eu te desafio, te dou 5 segundinhos pra você pensar aí, vai. Conseguiu encontrar o erro? Pois sim! Cadê o Michael nessa história? Sim, ele aparece no filme, mas nem de longe lembra aquele cidadão que em Halloween Kills foi linchado e depois se levanta como se não tivesse sofrido mais do que um arranhãozinho e mata
todo mundo. Ele está muito fraco, sem energia, porque teoricamente ficou anos escondido. E matar é o que dá vitalidade ao velhinho mascarado assassino. Mas assim, o filme vai se contradizer nesse aspecto, viu, gente? Só digo isso. Nesse filme aqui temos muitas e muitas mortes, mas se não me falha a memória, acho que ele foi responsável por apenas 3 delas. Isso porque em Halloween Ends o mal se manifesta de outra forma. Eu tô falando aqui em forma de código, mas nem tanto assim. A partir do momento que você assistir esse filme, você vai ressignificar essa minha frase. A grande novidade do filme é que ele aposta na possibilidade de reiniciar a franquia. Isso mesmo que você acabou de ouvir. Porém, você vai se sentir que nem uma barata tonta assistindo esse filme, porque simplesmente, gente, pegam essa ideia e jogam numa privada e dão descarga. Simples assim. De toda forma, esse ponto é desenvolvido por todo o filme e é muito fácil sacar ele logo de cara. Eu mesma saquei ele com 10 ou 15 minutinhos de filme e foi dito e feito, gente, exatamente como eu previ. E eu não diria pra vocês que esse filme é previsível por conta disso. Ele é bem honesto nesse aspecto, tá? Ele não tenta esconder a direção que tá tomando. Mas vamos para o que realmente importa nesse vídeo. O que todo mundo quer saber. O que não sai da mente do povo. Será que Halloween Ends é um bom slasher? E o que eu posso te dizer é que como filme slasher, Halloween Ends é um péssimo romance. Olha, se você for assistir esse filme nos cinemas, ou sei lá como, eu quero te lançar um desafio. Eu quero que você me explique aqui nos comentários como que foi possível esse romance se tornar uma paixão arrebatadora que por isso aqui não supera Romeu e Julieta. Eu assisti esse filme ontem e até agora tô tentando processar essa informação. Mas ao menos uma coisa eu tenho certeza. O tanto que eu me diverti com esse romance confuso e cafona não tá escrito. É absurdamente ruim e a gente não consegue salvar nada nele. É brega, é sem noção, é forçado e não tem uma gota de naturalidade. Eu cheguei a ler em algum lugar da internet que em agosto de 2022, ou seja, 2 meses antes da estreia, o diretor estava fazendo alguns ajustes no final desse filme. E eu me nego a acreditar que decidiram arrumar apenas o final, sendo que toda a história não faz sentido. Mas ok, gente, vamos falar sobre o que realmente é bom nesse filme: as mortes. Olha, eu gostei bastante da criatividade que tiveram em algumas e do modo que foram executadas. Não tenho o que reclamar das mortes porque realmente entregaram algo divertido nesse sentido. E por último, comentando a possibilidade de continuação. Será que esse filme realmente é um ponto final na franquia? O que você pode esperar do futuro de Halloween? Sem spoilers, viu, gente? Mas esperem um capítulo final mesmo, viu? Antes do título não é à toa. Entregaram o que prometeram para esse filme. E particularmente eu gostei bastante tanto do desfecho da Laurie quanto do desfecho do Michael. Em linhas gerais, apesar de Halloween Ends ser um filme fraco, que destoa bastante do restante da franquia como um todo, ainda assim consegue ser um filme ousado em vários aspectos. E como eu sei que quem é fã mesmo dessa franquia, vai querer assistir o capítulo final dela, seja nos cinemas, seja nos streams daqui uns meses, ou até mesmo por outras vias, tudo que tenho para te dizer é boa sorte. E agora deixo aquele aviso, gente, aquele aviso mesmo. Vou começar os spoilers. Então, se você pretende assistir o filme e não quer ter alguma surpresa estragada pra você, ó, não esquece o like e beijinhos e tchau, tchau. Agora, se você tá curioso ou curiosa, segue comigo. Bem, Halloween Ends começa em 2019, um ano após todos os trágicos eventos que aconteceram por conta do Michael, já que ele deixou um grande rastro de sangue pela cidade. Ele segue desaparecido e toda a cidade tá numa paranoia, porque estão com medo do regresso dele. E essa história começa a partir do momento que o Corey vai servir como babá para um gurizinho. Acontece que esse menino que o Corey tá cuidando faz uma pegadinha com ele. Ele é trancado no sótão da casa. Porém, essa pegadinha custou caríssimo, porque o Corey ficou empurrando a porta com o pé e quando ele finalmente consegue abri-la, a porta atinge a criança acidentalmente. E ela cai de vários andares do topo de uma escada e, ao chegar ao chão, morre com o impacto. Dessa forma, o Corey ficou marcado como o babá assassino
assassino de crianças, já que ele é considerado culpado por todos. Mas foi um acidente, né, gente? E com isso, ele é inocentado. Agora, ele trabalha numa oficina mecânica e tenta passar despercebido por todos os lugares. No entanto, essa tarefa não é muito fácil, já que todos naquela cidade estão dispostos a fazer ele reviver a pior noite da vida dele todos os dias. As coisas começam a mudar para ele a partir do momento que ele conhece a Lori, já que ela defende ele de uns valentões do ensino médio. E olha, gente, com todo respeito, vou falar mesmo, a adolescente às vezes consegue ser uma peste sem noção, né? Estão vendo lá que o Corey pode ou não ser um assassino profissional e decidem ficar enchendo o saco dele. Que diacho essa raça tem na cabeça? Enfim, a Lori defende o sujeito aí dos valentões do ensino médio, só que ele fica com um mega machucado na mão, e com isso ela leva ele para a emergência. Mas, gente, a véia é danada. Ela queria mesmo era apresentar o bonitão para a neta dela. Saiba que agora a Lori escreve um livro sobre a relação dela com Michael, faz tortas queimadas e também é casamenteira. E a mulher consegue ser um Tinder ambulante de alta eficiência, viu? A neta dela, que sobreviveu a um assassino em série, rapidamente se apaixona pelo babá assassino acidental. Eu sei o que tá passando pela tua mente, também passou pela minha. E eu coloco a minha mão no fogo que todas as pessoas que assistirem esse filme também terão o mesmo pensamento que a gente. Como? Por quê? Em que mundo esse sujeito seria um partidaço para a neta dela? Tudo bem, ela poderia conhecer o Corey e achar ele um rapaz com um coração de ouro e um excelente partido, cheio de amor para dar. Mas essa senhora literalmente encontra esse sujeito apanhando no meio da rua de um bando de adolescentes remelentos. É o segundo homem mais odiado daquela cidade, ficando atrás apenas do assassino em série que tentou matar ela, a filha dela e conseguiu, e a neta dela. Como raios ela olha para esse cidadão e saca logo de cara que ele é o genro que ela pediu para Deus? Como? O filme se esforça para tentar convencer quem assiste que aquilo ali é um encontro de almas, de duas almas que comeram um pão que o diabo amassou, lambeu e cuspiu. É fácil perceber que o Corey e a família da Lori compartilham dores em comum. Eles são vistos por todos como aberrações, psicopatas, enfim, e eles se entendem por conta disso. O romance entre os dois pombinhos começa após o Corey criar coragem e se permitir viver. Eles vão para uma festa de Halloween e temos ali o nosso primeiro grande sinal que o Corey não bate bem das ideias, já que ele tem um dos piores passos de dança que já vi na vida. No auge da diversão, ele acaba encontrando a mãe do gurizinho que ele matou acidentalmente, e com isso, mais uma vez, ele é humilhado e tem esfregado na sua cara o fardo que é obrigado a carregar. Mas aquilo ali era pouco, e mais uma vez ele reencontra os valentões do ensino médio. Esses adolescentes empurram ele de uma ponte, e se tudo já estava muito ruim para ele, acaba de piorar. Isso porque ele é arrastado pelo Michael para o esconderijo dele. O assassino em série tentou matar o Corey, porém não conseguiu, porque de alguma forma ele olhou nos fundos dos olhos dele e percebeu: o coitado do Corey é sofrido. E se você até esse momento do vídeo não se tocou de algo, se prepara, viu? Se prepara, só digo isso, porque a próxima informação vai ser surpreendente. O Corey tem potencial de assumir o manto do Michael. Ora, quem poderia prever essa, né? Pra mim foi super fácil matar essa charada logo na segunda aparição do personagem. E depois disso, o filme ficou dando várias dicas pra gente. Percebemos que o Corey é muito sofrido. Ele sofre e não é pouco. No entanto, ele não nasceu mal. O mal não habita dentro dele, mas o mal foi despertado dentro dele. E toda a franquia de Halloween explora o Michael como uma representação do mal, a personificação do mal. Os sinais não param por aí, viu, gente? O Corey usava um macacão como uniforme, e as iniciais dele também tinham uma combinação. As iniciais de Michael Myers é MM, e o Corey se chama Corey Cunningham, ou seja, CC. A primeira vítima do Michael 2.0, ou seja,
seja, o Corey foi um morador de rua que morava nas proximidades. Na verdade, era praticamente vizinho do Michael. E depois dessa primeira morte, gente, o garoto se tornou uma máquina de matar. E depois disso, ele age como se nada tivesse acontecido, né? Matou um homem, mas foi o mesmo que matar uma mosca. E agora ele faz o quê, gente? O quê? Ele vai lá viver o romance dele com a Allison, a neta da Laurie. Paralelo a isso, a Laurie começa a notar algumas semelhanças entre o arqui-inimigo dela e o genro que ela arrumou. E é nesse momento que ela se toca e fala: putz, fiz merda. E eu acho incrível como nesse filme todos os personagens conseguem fazer leitura de olhos. O Michael enxerga todo o sofrimento do Corey apenas olhando nos olhos dele e percebe como são muito parecidos. Ambos tiveram contato com a morte muito cedo e são julgados por todos, vistos como aberrações. Assim como a Laurie também enxerga que o genro dela tem potencial de se tornar um estagiário do Michael. A próxima vítima do Corey é o Doug, o ex da Allison, que tava enchendo o saco deles numa lanchonete. Ele atrai o sujeito até o covil do Michael e o tonto vai atrás dele. E pasmem, ele pede pro Michael ensinar ele a matar, e assim o Michael faz. E pelo amor de Deus, gente, nesse filme os personagens pedem umas coisas sem noção, numa naturalidade tremenda. Parece que eles estão pedindo assim, virando pra um padeiro e falando: moço, me ensina a fazer pãozinho de queijo fresquinho com recheio. Mas não, na verdade tá pedindo um tutorial de como matar. Depois dessa aula prática de como matar, o Corey vai finalmente para o estágio dele. Ele vai matar a colega de trabalho da Allison, que está dormindo com o chefe para conseguir uma promoção. E nesse momento notamos que o Corey utiliza uma máscara meio que de palhaço. E eu fico me perguntando se não é uma referência à máscara que o Michael utilizou no começo do filme de 78 para matar a irmã. De toda forma, como era de se esperar, o estagiário fez merda e o chefe teve que consertar a situação. A moça teve que ser morta pela voz da experiência, pelo Michael. Sim, eles estão atuando em dupla, afinal o Corey ainda não tem muita experiência, né? Após essa noitada cansativa, o Corey precisa de um descanso, né, gente? Mas a Laurie não está disposta a deixar o trabalhador descansar. Ela confronta o genro e fica aquela torta de climão entre eles. No entanto, ele foi mais esperto que a sogrinha e já tem planos de fugir com a Allison. E sim, eu também fiquei sem entender como ela pretende fugir com um sujeito que mal conhece, sabe lá Deus pra onde, e como que poderão sobreviver sem trabalho. Sim, não faz sentido, eu sei. E a melhor parte é que eles parecem dois adultos com doença terminal, e por conta disso precisam viver 30 anos em uma semana. A relação deles começa num dia e no dia seguinte já estão lá planejando toda a vida deles. Após ficar pé da vida com o ultimato da sogrinha, o Corey decide roubar a máscara do Michael e começa uma noitada sangrenta. Olha a audácia desse estagiário, viu? Roubou a máscara do chefe como se estivesse roubando doce de criança. E nesse ponto o filme fica meio confuso pra gente, porque o Michael é reduzido a um pedaço de bostinha de gato e a gente fica sem entender o porquê. Podemos dizer que ele tá fraco, sem energia, mas ao mesmo tempo dá pra ver que ele recupera a energia quando mata. E o antigo vizinho dele, o morador de rua que descanse em paz, deixou claro que ele estava matando pessoas sim nos últimos anos. Ou seja, o problema do Michael não é falta de sangue. Possivelmente é que a idade finalmente chegou pra ele. Voltando agora para o Corey, que tá com a máscara do Michael, ele faz uma chacina, mata todos os valentões e são mortes bacanas, viu, gente? Ele mata o radialista que encheu o saco dele de grátis. Ele também mata a própria mãe, já que ele tinha uma relação estranha e complexa com ela. E vamos para o grande plot twist desse filme. Quer dizer, não é bem um plot twist, mas é algo que ninguém poderia prever. Eu tenho certeza que após tudo isso que eu falei pra vocês, você criou certa convicção que o Corey iria assumir o legado do Michael, certo? E se eu te falar que o guri foi até a casa da Laurie pra tentar matar ela, só que ele não consegue, e com isso ele decide tirar a própria vida, para assim a Allison pensar que a avó dela matou ele. Afinal, se ele não pode ter a Allison, a avó também não terá. Que?
A Allison, depois disso, chega, encontra a avó com o corpo do mozão todo estrupiado e com isso vai embora. No entanto, a Laurie reencontra o Mal, o maior inimigo dela. O Michael vai na casa dela e termina de matar o Corey e parte pro mano a mano com a senhorinha. E após décadas e décadas de sofrimento pra Laurie e pra quem também assistiu todos os filmes da saga, o Michael finalmente morre. A morte dele em si é muito boa e o filme consegue criar um fôlego bacana nesse finalzinho. É muito impactante toda a execução da morte dele, com direito a golpe que lembra o primeiro filme, viu? Pena que não dá pra mostrar aqui pra vocês. Mas o momento se torna ainda mais simbólico quando a Allison regressa e ajuda a avó, fazendo o que a mãe dela não teve a chance. Como todo mundo sabe, o Michael sobrevive sempre dá um jeitinho de sobreviver. Então, por garantia, os moradores daquela cidade literalmente se reúnem e vão lá triturar o Michael. E após tudo isso, a Laurie termina o livro dela, reflete sobre a existência do mal, se abre para o amor e finalmente se permite viver sem nenhuma preocupação. E aí, pessoal, Halloween Ends era o que você esperava? Me conta aqui nos comentários se ele atendeu às suas expectativas ou não. Eu te agradeço por ter assistido esse vídeo até agora. Não esquece o quê? O like. E a gente se vê em outra oportunidade. Beijinhos e tchau, tchau!